Ó, depois que eu quebrei pela quinta vez, eu falei, vou criar vergonha na cara e vou aprender a empreender de verdade pra não quebrar de novo. Porque, cara, quebrar uma vez cansa, 2 vezes cansa, 3 vezes cansa. Na quinta vez você tá em depressão já, cara. E eu não aguentava mais isso. Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, a vida de funcionário ou de concursado público não é pra mim. Então eu não quero mais quebrar, mas eu também não quero ficar sendo funcionário dos outros. Então eu vou aprender. Então nesse vídeo aqui eu quero compartilhar contigo coisas que eu aprendi quebrando 5 vezes, tá? Que você não pode errar pra não ter a mesma consequência que eu tive. Primeira delas, que pode parecer um erro idiota. Primeira vez que eu quebrei abrindo um negócio de estacionamento com um cara que era considerado o meu melhor amigo, tá? Perto do Detran, da minha cidade, que foi não ter um contrato. Erro idiota hoje analisando, né? Mas na época eu confiava porque o cara era meu melhor amigo. Então eu confiei na palavra dele, botei dinheiro na mão dele e adivinha? O rolê foi acontecendo sem contrato. Quando chegou um belo dia que eu cobrei ele falou, mas você não me deu dinheiro nenhum? Mas eu falei, mas eu dei. Não deu. Cadê a prova? E eu não tinha a prova. Porque o dinheiro não foi transferido para a conta dele, não foi feito o contrato e não tinha nem mensagem no WhatsApp, era tudo por ligação. Então ali eu quebrei pela primeira vez, eu perdi 100 mil reais dessa forma. Uma forma que hoje eu considero, amadorismo puro, né? Mas para quem não tem conhecimento, acaba errando. Segunda forma, segundo erro, na verdade, que você não pode cometer: contratar um contador que é seu amigo e não o melhor contador. Abrir uma empresa, essa empresa começou a faturar e eu estava no Simples Nacional. E eu falava, não, a gente não precisa migrar, o Simples Nacional até 4,8, você está pagando agora só 10% de alíquota, a alíquota subiu para 12, subiu para 14, ele falava que a alíquota era baixo. Depois que eu fui consultar com um contador especialista, eu descobri que eu já poderia estar no lucro presumido, que no lucro presumido eu pagaria 15% de imposto em cima de 35% do faturamento, e isso daria uma alíquota média de 10% e eu estaria economizando 4% ao mês. E já era uma empresa que faturava na casa aí dos 800 mil reais por mês. Agora você calcula 4% de 800 mil reais todo mês e multiplica isso por 12 ao longo de um ano e você vai ver a diferença que eu teria economizado. Por quê? Porque eu contratei um contador que era meu amigo, contador que era próximo, contratei para fortalecer a amizade. Quando você está empreendendo, esquece esse negócio de fortalecer a amizade, cara. Você tem que se preocupar com a sua família, com os seus, com fazer a forma correta e com ter um melhor profissional do seu lado. Terceira coisa, ter um bom planejamento tributário. E quando eu falo ter um bom planejamento tributário, não é um contador emitir a sua guia de imposto. É você entender qual cidade no Brasil, se você opera online, como eu opero, tem mais incentivo fiscal. Qual cidade tem mais isenção fiscal? Qual cidade você vai pagar menos ICMS? Qual cidade você vai pagar menos ISS? Qual cidade você vai pagar menos PINs ou CONFINS, sei lá. Qual local você vai pagar menos imposto? Depois disso, como que você consegue ter mais isenção, mudando a alíquota do seu produto, mudando o KNAI da sua empresa, mudando a forma que você vende, mudando o entregável que você vende. Isso é um bom planejamento tributário. Eu consegui reduzir 2% ao mês do imposto da minha empresa só com planejamento tributário. E aí um erro de empreendedor que eu todo vejo mas o cara que é especialista em planejamento tributário, ele tá me cobrando 4 mil reais por mês para fazer isso. Irmão, isso pode ser muito barato se você conseguir economizar 10, se você conseguir economizar 12, se você conseguir economizar 15, veja isso como um investimento, não como um custo. Pense na economia que esse cara vai trazer para você, e isso já me colocou no buraco. Próxima coisa que me colocou no buraco: misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física, porque eu, na minha santa ignorância, eu achava que o dinheiro da empresa era o meu dinheiro, e não é. Quando o dinheiro cai na conta da empresa, para você utilizar na sua pessoa física, você precisa transferir para você esse dinheiro. Ou você transfere via Prolabore, ou você transfere via distribuição de lucro. Se você transferir via Prolabore, você vai pagar quase 27,5% de imposto, o que eu não recomendo. Quando você transfere via distribuição de lucro, você não paga nada. Então eu não transferia, eu gastava como se fosse pela empresa, eu pagava mais imposto, depois tomei legal em processinho de credor por conta disso. Tá? E aí você tem que fazer distribuição de lucro para você não pagar imposto. E quando você faz isso, o dinheiro que você retira da empresa para você, agora é seu, não é mais da empresa. Se você fica usando o dinheiro da empresa para pagar contas da pessoa física, se algum credor for cobrar você, o dinheiro da empresa e o dinheiro da sua pessoa física é tudo a mesma coisa. Você não tem mais uma proteção financeira. Aí vamos supor que um sócio seu, olha o BO, tá? Um sócio da sua empresa fique devendo dinheiro na pessoa física, ele fica com o nome sujo. Uma coisa que não tem nada a ver com você e nem nada a ver com a sua empresa. Aí por ele também fazer isso que você faz,
faz, misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física, o credor dele vai lá e cobra o dinheiro da empresa. E aí o juiz vê que você também usa o dinheiro da empresa para pagar contas da pessoa física. E aí o juiz faz o seguinte, algo chamado desconsideração da personalidade jurídica. Ele entende que o patrimônio de todos os sócios é misturado com o patrimônio da empresa. Ou seja, uma dívida do seu sócio será cobrada da empresa, que será cobrada de você. E aí você perde casa, você perde carro, você perde computador, você perde celular para pagar uma dívida do teu sócio, que nem era tua, só porque vocês não faziam a separação de dinheiro da empresa para dinheiro da pessoa física. E aí vocês caíram em algo chamado desconsideração da personalidade jurídica. Depois dá um Google para você entender o buraco grande que é isso, tá? Próximo ponto, não ter um contrato social muito bem feito. Esse contrato social tem que estar amarrado para todos os sócios, como a NDA, que é uma multa por cláusula de confidencialidade para nenhum sócio sair da empresa e copiarem o seu negócio. Isso acontece. Uma cláusula impedindo que o seu sócio sair da empresa, ele não concorra com você pelos próximos 5 anos. Isso aconteceu comigo e me quebrou. Você precisa colocar isso na sua empresa, impedir que o teu sócio aprenda tudo com você e depois concorra com você e te quebre. O contrato tem que estar muito bem amarrado. Esse contrato tem que ser feito por um bom advogado. Um advogado, obviamente, especialista aí em direito empresarial, tá? Próximo ponto, saber ter CAC negativo e não CAC positivo. Como assim? Já quebrei uma operação gastando muito para atrair cliente. A operação era boa, vendia bem, mas não conseguia pagar o custo por cliente. Hoje tem um CAC negativo na empresa. O que é um CAC negativo? Primeiro, CAC, custo de aquisição de cliente. Negativo, ou seja, sai de graça para mim e eu ainda ganho dinheiro. Ou seja, a pessoa paga para ser meu cliente. Hoje eu faço isso com tráfego pago. Eu anuncio um produtinho de R$9, eu rodo um tráfego pago e a pessoa paga R$9 para ser meu cliente. Eu gasto menos com tráfego pago do que os R$9. Ou seja, ela acabou de pagar para ser minha cliente e depois que ela entrou no meu funil, ela acaba comprando outros diversos produtos meus. Inclusive, se você quiser aprender a fazer isso, entre na mentoria Six. O link está aqui na descrição do vídeo. Você vai ser mentorado por mim por até 6 meses e eu vou fazer você vender todos os dias no digital, ou eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta. Beleza? Clica ali, faz a aplicação que você vai receber um plano individual para você ter resultado dentro do digital. Próximo erro: querer ser muito caridoso. Só porque a sua empresa está fazendo dinheiro, você se sente culpado, porque seus familiares não fizeram o mesmo dinheiro que você, seus familiares não estão no mesmo patamar que você, seus amigos, seus conhecidos, e você começa a dar dinheiro para todo mundo por conta dessa culpa. Quando você vê, você já torrou o seu dinheiro todo. Próximo erro: sair comprando muito passivo. Você começa a fazer dinheiro, sua empresa começa a alavancar, você começa a ter crédito no mercado. Ao invés de você usar esse crédito para alavancar o seu profissional, alavancar fazendo dívida de produtividade, dívida de alavancagem financeira, você usa esse crédito para fazer dívida com passivo, para financiar carro, para financiar casa. Aí adivinha o que acontece? Você sobe o seu custo de vida de uma forma tão alta que quando a empresa tem algum mês ruim, você precisa tirar muito dinheiro da empresa, essa empresa acaba ficando sem caixa, a empresa quebra porque a tua pessoa física quebrou a empresa. 90% dos casos que eu vejo de empresa quebrando, e que já foi meu erro, quem quebrou não foi a empresa, quem quebrou foi a pessoa, gastando demais a pessoa física. A pessoa sempre viveu com 10 mil reais por mês. A empresa começa a fazer dinheiro, o cara sobe o custo fixo de vida dele, não tô falando do variável, tô falando do fixo, para 30 mil. Se a empresa não dá 30 mil no mês, ele não consegue pagar as contas, ele vai lá e tira dinheiro do patrimônio da empresa. Quando ele vê, a empresa está sem patrimônio, sem capital de giro, sem estoque, sem produto, porque ele foi sugando cada vez mais essa empresa. Não recomendo que você faça isso, tá? Próximo ponto: não calcular os riscos que o seu negócio tem. E todo negócio tem um risco. Então, por exemplo, eu tive uma operação digital de milhas aéreas que eu achava que era uma operação perfeita, que ela nunca teria nenhum problema, só que eu esqueci que a minha operação era dependente de um terceiro, e esse terceiro era a Hot Milhas ou Max Milhas, que inclusive faliu, não sei se vocês lembram, né? E quando a Hot Milhas, Max Milhas faliu, cara, atingiu 100% do meu negócio, meu faturamento reduziu 90%. E eu não estava preparado para aquilo. Na verdade, eu até previ que isso pudesse acontecer, mas ainda assim fui prejudicado. Ainda assim tive que me pivotar de nicho, de área muito rápido. Então você tem que ter um plano B, um plano de saída para caso aconteça isso no seu negócio, já montado para quando acontecer, você já saiba o que fazer, tá?
Próximo ponto, contratação errada. Tive uma empresa, começou a faturar muito, saí contratando muito funcionário, baseado no faturamento do mês. Quando aquele faturamento começou a cair, eu não conseguia mais pagar os funcionários e tive que demitir. E demitir uma pessoa não é igual cortar um custo qualquer. É uma família que está ficando sem renda. Isso é amadorismo. Isso é um erro grave que você não pode cometer, assim que eu cometi, eu já não cometo mais. Então sempre que você for contratar alguém, pense, se eu ficar 6 meses a 1 ano sem faturar, eu consigo manter o salário dessa pessoa? Se eu conseguir, você contrata. Se você conseguir, você não contrata. Ah, Antônio, mas eu vou ficar muito sobrecarregado. Problema seu. Fique sobrecarregado, mas não coloque a renda de uma família em risco, beleza? Quis compartilhar esses insights aqui com você, que infelizmente errei em todos eles. Não estou errando de novo e eu não quero que você erre, eu quero que você aprenda com meus erros.